Minha rapaziada, tá acabando, tá? Tá acabando esse capítulo nefasto da história do Clube Atlético Paranaense, tá acabando a punição por um centenário tão abaixo da média, tá acabando a punição por a gente não ter se organizado e ter se perdido esportivamente, tá acabando um dos anos mais tristes da história do Clube Atlético Paranaense com uma reação inacreditável no segundo turno, mais uma vitória dentro da Arena da Baixada. O Atlético ganha do Volta Redonda e agora está literalmente 2 passos do paraíso. Um passo chamado Ferroviária de Araraquara e outro passo chamado América Mineiro. O Atlético tá isso aqui de voltar para a primeira divisão, que é o lugar onde ele nunca deveria ter saído. E fica o aviso: o Atlético pode sim ser rebaixado se não se reforçar, se não se reorganizar, se não ter uma estrutura de futebol sólida. O Atlético ele não vai ficar na Série A porque é bonitinho, ou porque é moderno, ou porque é vanguardista. Ouviu, diretoria do Clube Atlético Paranaense? Então, assim, a gente tá voltando, mas eu espero do fundo do meu coração que a gente esteja voltando para ficar. Vamos falar um pouquinho do jogo, cara, porque é um jogo porque eu acho que o Atlético, ele até encontrou algumas certas dificuldades, tá? E vamos começar do começo, quando o Volta Redonda queria muito competir, né? O Volta Redonda sabia que precisava da vitória, então ele queria muito competir, pressionou nossa saída de bola, pressionou a nossa troca de passes ali. E o Atlético até conseguia alguns escapes, mas o Atlético estava muito distante. O Atlético tinha pouca conexão conforme fosse chegando perto da área. Então o que, que foi gerando? Uma jogada individual aqui, uma falta ali. O Atlético avançava, mas avançava pouco unido, podemos dizer. E foi nessa situação de ficar tentando encontrar caminhos para chegar na área do Volta Redonda que a gente viu o Teran encontrando um passe incrível pro Benavides. Não, pro Mendonça fazer a ultrapassagem e encontrar o Julimar. O passe do Teran é aquela jogada não óbvia que eu acho que a gente precisa para quebrar uma defesa, para quebrar um sistema, para fazer com que, assim, qualquer defesa de time vai jogar fechadinho sofra. E durante boa parte do campeonato a gente sofreu contra defesas muito fechadas e durante boa parte do campeonato a gente arriscou pouco. E o Teran, como um zagueiro, resolveu arriscar e deu muito certo. O Julimar faz mais um gol. Nos últimos 3 jogos já são 4 participações em gol. O Julimar cresce no momento mais importante da temporada. E a gente sempre falou: não falta poder de decisão para esse cara. Não falta poder de decisão para esse cara. Desde que voltou já são 7 participações em gol em 12 jogos. Titularzíssimo do Atlético, referência do Atlético. Jogador que eu tenho certeza que na temporada que vem vai ser ainda mais importante. E aí as coisas foram caminhando, né? O Atlético continuou em cima, a reta final do primeiro tempo foi muito boa. Acho que o Leozinho começou a ter um pouquinho mais de liberdade nas costas do Bruno Barra ali para se movimentar. A presença ofensiva de Léo Derek começou a ser mais sentida. O Mendonça também ali a todo momento trocando com o Leozinho. O Zapelli e Filipinho aparecendo mais assim, na reta final do primeiro tempo, o Atlético poderia ter feito mais 1, 2 gols ao natural, porque realmente conseguiu construir cenários de dificuldade pro time do Volta Redonda e volta do segundo tempo da mesma maneira, assim. Tentando o segundo gol, tentando tranquilizar o jogo o mais rápido possível. O Viveiros, ele tava numa busca pelo gol, né? Algumas escapadas de longe. Acho que o jogador do Volta Redonda merecia até ter sido expulso numa falta que faz no Viveiros. E é numa transição que o Arthur Dias encontra o Viveiros deixa alguns jogadores para trás e a bola chega no Leozinho. O Atlético, depois do 2-0 diminui o ritmo, diminui a batida. Volta Redonda até chega uma hora ou outra com um pouquinho mais de perigo. O Atlético também tem mais outras oportunidades, inclusive com o próprio Viveiros. Mas no final das contas, o placar não muda mais. 2-0 Atlético, um Atlético com os 3 pontos garantidos e um Atlético muito, muito, muito próximo de um acesso. Quero falar individualmente do jogo, como eu sempre deixo espaço para falar. Na defesa, a importância fundamental da construção de Arthur Dias e Teran. Os 2 gols têm influência direta da construção dos nossos 2 zagueiros. O Benavides vai bem também,
Mas é aquilo que a gente conversou durante a semana. É uma zaga que tá se autoafirmando com capacidade de desarme, mas com muita capacidade de construção. E o Benavides vem acompanhando muito bem. Acho que sinto o Benavides mais elemento dessa zaga, mais confortável sendo o elemento dessa zaga do que, por exemplo, o Esquivel. O Esquivel foi um jogador que eu acho que ele foi se adaptando ali, mas eu vejo o Benavides mais defensor, confesso pra vocês. Aí você tem, mais à frente, Filipinho mais um bom jogo, tanto desarmando quanto num cenário ali de construção. Ele deu um drible ali no segundo tempo, absurdo. Mas o Filipinho cresce consideravelmente nessa metade final de temporada, nessa reta final de temporada, desarmando, pressionando, sendo realmente esse jogador de responsabilidade defensiva em um meio-campo que tinha Zapelli e Leozinho. O Zapelli é absoluto, assim. Me dá uma tristeza muito grande saber que pode ser um dos passos finais do Zapelli com a camisa do Atlético. Organizou tudo, criou situação de gol, finalizou, incomodou. É o dono do time. O dono do time, é absurdo quanto joga. Teve uma boa companhia do Leozinho, que eu acho que em algum primeiro momento ali, o Leozinho teve até uma certa dificuldade de posicionamento, aonde eu vou estar, como essa bola vai chegar pra mim. Mas depois acho que o Leozinho entrou no jogo, fez um gol merecidíssimo. Merecidíssimo. O Leozinho já tava, assim, algumas rodadas atrás desse gol dentro da Arena da Baixada, porque a comemoração dele diz muita coisa. Ele saudando a camisa do Atlético, eu acho que ele precisava desse momento com o torcedor do Furacão. E você ainda tem a dupla Julimar e Viveiros, mais uma vez, mostrando que pode ser uma dupla de Série A, caso o Atlético esteja na primeira divisão do ano que vem. A reta final do Julimar, quem não tá empolgado é maluco, assim. Acho que o Julimar, ele dá um credencial de vamos Atlético, vamos subir, o Viveiros a mesma coisa. Pra mim, junto ao Zapelli e ao Alteram, os dois jogadores mais importantes desse acesso, estão pegando a mão do Atlético pra botar ele na primeira divisão. Estão pegando a mão do Atlético e não vai se conformar com nada diferente com o acesso. E acho muito irado, acho que o caminho é esse mesmo. Bater no peito e falar que o nosso lugar é na primeira divisão. Bater no peito e falar que o nosso lugar é onde a gente deixou escapar. Enfim, rapaziada, alívio, bastante alívio. Acho que a gente tá indo pra um caminho bem legal. E aí, muita coisa vai ter que acontecer, uma reestruturação vai ter que acontecer, uma reformulação vai ter que acontecer, mas quem diria que a gente chegaria nas 2 rodadas finais, nesse momento, como segundo colocado e como um dos favoritos pro acesso, que quem sabe pode ser sacramentado em Araraquara. Mas um Atlético que faz por onde chegar aqui, um Atlético que mais uma vez mostra ser um time equilibrado, mostra ser um time sólido, e acho que as coisas estão dando muito certo pra, se Deus quiser, a gente tá na primeira divisão ano que vem. Valeu? Tamo junto, forte abraço, é nóis.